de passar a palavra agora para a pessoa que vai estar conduzindo a Masterclass nessa noite, a professora Carmen Lídia. Boa noite, professora. Boa noite, professor Marcelo. A gente percebe, antes de tudo, que existem alguns microfones abertos, não é? Já estou mutando aqui. Agora foi. Boa noite para todos vocês, a todos vocês que estão aí. Estamos felizes com a realização de mais uma Masterclass. Vai ser uma Masterclass muito especial, porque nós estamos agora com todos os estudantes de todas as turmas aqui reunidos, não é? TBA 23, TBA 24, Missiologia, Adoração e Artes, e tem alguns convidados também. Nós queremos agradecer a alguns professores do Instituto que estão presentes, além do professor Marcelo, de mim, do nosso preletor. Nós temos hoje aqui o professor Roland Oliveira, que está conosco aqui assistindo. Temos também a professora Marta do Espírito Santo e temos a coordenadora de gestores, que é a professora Mariana Volu, tá bom? Se eu não me engano, são esses que estão aí, esses professores. Se tiver mais algum professor entrado, uma boa noite para você também, tá bom? Bom, lembrando que o Instituto Internacional Bíblico, Instituto Internacional, o nosso Instituto é internacional, tá? Temos alunos das 5 regiões do Brasil, aqui representados, temos estudantes da Europa, lá de Portugal, estudantes da África, que são da Guiné-Bissau, uma boa noite para vocês, e temos estudantes da Flórida, Estados Unidos. Estamos com uma cobertura aí em vários continentes e louvamos a Deus por essa extensão do Instituto. E sem mais delongas, eu queria apresentar o nosso convidado de hoje, um querido amigo, o professor Luiz Antônio. Ele é responsável, ele é apóstolo, é responsável pela comunidade evangélica cristã de Macapá, também do Oiapoque. E o professor Luiz Antônio, ele também atua em várias disciplinas do curso de Teologia Bíblica, e também uma disciplina em Adoração e Artes. Então, eu creio que ele tem muito a contribuir nessa noite. O tema daquilo que ele vai estar compartilhando, identificando e ajudando pessoas com raiz de amargura. Que tema sensacional, né? Então, nós vamos aprender muito hoje, não só na teoria, mas também na prática, como nós podemos ajudar essas pessoas. Eu queria só esclarecer, antes de passar a palavra, que se você tiver alguma pergunta, nós não vamos deixar para o final. A cada bloco, o professor Luiz Antônio vai fazer a apresentação dele em blocos. Então, findado cada bloco, nós vamos abrir para perguntas, respostas, ou você vai perguntar abrindo o seu microfone no momento adequado, ou você pode escrever no chat também. No chat você já pode escrevê-lo desde já, porque o professor Marcelo vai nos ajudando ali e acolhendo as perguntas que chegarem no chat, tá bom? Então, sem mais demora, nós queremos passar para o nosso amigo querido. Seja bem-vindo, professor Luiz Antônio, a palavra é sua. Boa noite, minha amiga amada. Boa noite, professor Marcelo. Boa noite, Roland Oliveira, meu grande amigo. Pastora Marta, do Espírito Santo. Uma boa noite a todos vocês. Será uma noite muito especial. Eu quero aproveitar logo nesse início. A gente está vendo aí, você talvez esteja vendo o seu Pedro. Seu Pedro, ele é pai de uma ovelha aqui da igreja, ele é do Rio Grande do Sul, e a gente tem acompanhado tudo que está acontecendo lá, estamos em oração por eles. Hoje nós lançamos uma campanha aqui no Amapá, estamos recolhendo doações na igreja para mandar para o Rio Grande do Sul, já conseguimos, junto com o Correio, assim que possível, eles vão estar mandando isso aí, e no final, quem for estar orando, eu peço que também esteja colocando a vida da família Santos e de todos os nossos amados do Rio Grande do Sul em suas orações. Amém? Nosso tema hoje é raiz de amargura. Então, nós vamos dividir ele em 4 blocos. No primeiro bloco, eu vou estar explicando o que é a raiz de amargura.
para você que está fazendo teologia, a sua segunda matéria foi Introdução à Teologia. E no fórum é lançado um desafio, e o desafio é, na sua visão, qual o maior desafio de um cristão? E a resposta a essa pergunta é: o maior desafio de um teólogo cristão é mostrar que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não é totalmente coerente e que não possui nenhum tipo de contradição. Dito isto, como é que a gente pode responder João capítulo 10, versículo 10, a parte B do versículo, que diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E quantas pessoas crentes, quantas pessoas dentro da igreja olham e dizem: onde está esta vida em abundância prometida por Jesus? Para a gente começar a responder essa pergunta, a gente precisa entender que existe uma diferença abissal entre ser crente e entre ser cristão. No passado, aqui no Brasil, se convencionou chamar quem se convertia ao protestantismo de crente. Então, se dividia o cristianismo entre católicos, apostólicos romanos e crentes. Hoje, nós chamamos de evangélicos, alguém que segue o evangelho. Entretanto, a palavra cristão, ela significa pequeno Cristo, um seguidor de Cristo, um discípulo, alguém que quer ser parecido com Cristo. E um crente? Crente é alguém que acredita. Então, dentro da igreja hoje, nós temos muitas pessoas que acreditam na Bíblia, mas não vivem a Bíblia, não praticam a Bíblia. Vamos colocar isso de forma prática dentro do ministério de Jesus. O ministério de Jesus diz que uma multidão seguia Jesus. Seguia por quê? Seguia porque acreditava nele. Acreditava que ele era o Messias. E eles seguiam a Jesus esperando o quê? Esperando um milagre, esperando uma libertação, esperando uma multiplicação de peixes, esperando que Jesus resolvesse o problema dela naquele momento. Esses são os crentes. E os discípulos de Jesus? O que eles esperavam de Jesus? Eles esperavam se tornar como ele. Então, dessa maneira, quando a Bíblia declara que Jesus veio para dar vida e veio para dar vida em abundância, muitas pessoas dentro da igreja, muitos crentes olham para si e perguntam: aonde está essa vida de abundância que eu não estou vivendo? Vocês concordam comigo? Então, a gente precisa entender aonde está o erro. Por que eu não vivo uma vida de abundância? E aí a gente entra no texto base que vai nos explicar isso. Hebreus, capítulo 12, versículo 15, que diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Por que eu não tenho uma vida de abundância? Porque está privado da graça de Deus, ou seja, Deus até quer abençoar, mas não pode abençoar, porque é como se você estivesse na chuva de bênção, de capa de chuva e de guarda-chuva, porque a raiz de amargura está te privando da graça de Deus. E por que acontece essa privação? De acordo com o dicionário, amargura é ressentimento. Ressentimento, de novo, sentimento. Raiz de amargura. Sentir a mesma coisa de novo, e de novo, e de novo, e de novo. A raiz de amargura nada mais é do que o cativeiro de uma pessoa em uma situação ou situações do passado, aonde ela continua vivendo nesse passado e
pagando as consequências de estar nesse passado. E o que é interessante é que a Bíblia não diz alguém em amargura. Ela diz brotando uma raiz de amargura, ou seja, deu tempo daquele sentimento enraizar em seu coração e se tornou uma fundação, se tornou uma coluna na sua vida, se tornou uma pilastra. Então, o texto diz que a raiz de amargura teve tempo para se desenvolver dentro desse coração. E todo ser humano, preste bem atenção, todo ser humano, eu, você, apóstola Carmen, apóstolo Roland, professor Marcelo, todo ser humano já foi ferido emocionalmente, já foi rejeitado, já foi injustiçado. Todos nós. A diferença está como a gente age diante dessa situação. Alguém diz assim, eu fui rejeitado pelo meu pai, eu fui rejeitado pela minha mãe, eu fui rejeitado pelo meu marido. Preste bem atenção, eu não estou menosprezando a dor que você sentiu da rejeição, mas se eu sou um cristão, se eu nasci de novo, se eu sou um cristão, eu vou viver de acordo com o que a palavra me diz. E a palavra me diz em Jeremias 31:3, com amor eterno eu te amei, e com cordas de bondade eu te atraí. O livro de Salmos diz, antes que você fosse formado, eu já te vi, eu já te amei, eu já te abençoei. João 3,16, eu te amei de tal maneira, diz o Senhor, que te entreguei meu filho unigênito por amor em você. E Deus ainda fala no livro de Isaías, ainda que a sua mãe esqueça de você, eu, todavia, jamais me esquecerei de você. Então, voltando à questão do ser crente ou de ser cristão. Por que a raiz de amargura, para a gente terminar o primeiro bloco, por que a raiz de amargura me priva da graça de Deus? Preste bem atenção, por quê? 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Se eu estou ressentido, estou vivendo lá no passado, não estou vivendo em novidade de vida, como a palavra de Deus me manda vir. Se eu estou em amargura, eu estou ressentido. Segundo, Gálatas diz, Paulo diz aos Gálatas, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida de abundância que Jesus me prometeu é quando ele está em mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo em vós, a esperança da vida. A vida de Cristo em mim, vida em abundância. Então, quem carrega, preste bem atenção, querido, por mais duro que seja isso que eu vou te falar agora, quem carrega amargura, ressentimento, mágoa e falta de perdão, ainda não teve uma verdadeira conversão. É crente, é evangélico, mas ainda não se tornou cristão. Mas, apóstolo, eu tenho tantos anos de igreja. Olha só, Lucas capítulo 22, versículo 31. Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, Satanás pediu para mim, para te cirandar. Mas eu intercedi por você. E aí, olha o que Jesus fala com Pedro, andando 3 anos com ele. Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Ou seja, Pedro andou em carne com o mestre, mas só se converteu depois da morte de Jesus. Primeiro bloco encerrado, apóstola Carmen. Muito bem, nós já estamos assim aqui na expectativa dos próximos blocos, né, do desdobramento desse assunto tão importante para o nosso dia a dia. Mas antes disso, queria saber se alguém já tem uma pergunta sobre o que foi falado no primeiro bloco, tá bom? Você vai fazendo a pergunta de acordo com o que for sendo falado em cada bloco. E já tinha uma pergunta do Antônio. O Antônio pergunta,
Como remover a raiz de amargura da nossa vida? Eu creio que isso vai ser respondido daí para frente, né? No quarto bloco. No quarto bloco. Então, se você tem mais alguma pergunta, pode colocar ela aí, a gente vai encaminhando depois, mas se você quer perguntar alguma coisa relativa ao que foi falado até agora, pode ser pelo microfone, pode ser pelo chat, fique à vontade, pode abrir seu microfone, tá bom? Temos Parece alguém? que a minha irmã fez uma pergunta aí, a Patrícia Fonseca. Eu não vi. Marcela, eu não consigo ver aqui nos comentários, mas se ela tiver... Quer falar, Patrícia, com o microfone? Ela colocou aqui, mas se ela falar é melhor, né? Então, fica à vontade aí, Patrícia. Eu acho esse respondido para frente também, pelo que o apóstolo falou e a apóstola Carmen. Eu perguntei quando a gente deparar com uma pessoa que a raiz de amargura é dela mesma, que ela mesma não se perdoa. Mas eu acredito que deve estar para frente, né? A gente vai estar falando isso para frente, mas, de uma maneira geral, o que acontece? Quem carrega a raiz de amargura precisa de uma conversão. Porque dentro da igreja tem muita gente que é amigo do evangelho, gosta do evangelho, fica feliz com a palavra, se sente motivado para mais uma semana, mas ele ainda não está vivendo o que o evangelho manda viver. Então, o que Jesus fala? Jesus diz que a gente precisa morrer para nós mesmos, e ele vir dar a vida para nós. Então, quem carrega a raiz de amargura é porque ainda não entregou a sua vida, os seus caminhos, verdadeiramente a Cristo. Ainda está vivendo a sua própria vida. Não está vivendo Gálatas, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, vida em abundância. Amém. Nós vamos fazer o seguinte, a Ana quer fazer uma pergunta também, e o Flávio Silva. Depois que eles fizerem essas perguntas, a gente fecha esse primeiro bloco, porque eu acredito que elas serão respondidas depois, e a gente encaminha para o segundo bloco, tá? Então, na sequência, a Ana pode perguntar e o Flávio logo em seguida também, tá bom? Boa noite, paz do Senhor. Eu queria saber como devemos agir quando a pessoa está afundada mesmo nessa raiz de amargura e ela quer te levar junto com ela. Como se ela... Essa pergunta também, a gente... Da dor que ela passou uma vida toda e ela quer te levar junto com ela, te afundar naquele buraco que ela está de amargura. Tá bom, boa pergunta, Ana. Ana, a gente vai estar falando disso um pouquinho mais para frente, mas eu já vou dar uma pincelada. Hebreus diz que nós tomemos cuidado para que não deixemos brotar uma raiz de amargura em nosso coração, e ela diz, para que por meio dela não venha contaminar a muitos. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre raiz de amargura no fundo, mais para frente, mas quem tem raiz de amargura faz duas coisas. Primeiro, contamina as pessoas que estão ao seu redor, então a gente tem que tomar cuidado para não ser contaminado por isso. E segundo, costuma fazer pior do que quem provocou a raiz de amargura nela. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Ok. Apóstolo e professor Luiz Antônio, o Flávio, então, vai direcionar a pergunta dele, e depois você pode dar sequência logo depois disso. Tem uma pergunta da Elisângela Pinheiro aqui, como podemos tratar da ofensa da raiz de amargura? Mas eu creio que essa resposta virá também nos próximos blocos, ok? Então, Elisângela, a sua pergunta já foi... A gente vai estar falando sobre isso. Tá, Elisângela? Mas agora, então, o Flávio vai elaborar a pergunta dele e, em sequência, o apóstolo e o professor continua a sua explanação. Pode falar, Flávio. Boa noite a todos. Bom, eu acho que a minha pergunta também vai ser respondida no próximo bloco, porque ela é bem parecida com as perguntas que foram feitas. Mas eu queria que o senhor me explicasse qual a diferença entre raiz de amargura e mau humor. Porque
e se é necessário, a ajuda de um profissional da área da psicologia ou psicanálise para ajudar a detectar essa raiz de amargura, ou se apenas com a espiritualidade a gente é capaz de identificar e correr atrás de uma solução, né? Ok, Flávio, boa pergunta. Então, vamos lá. Raiz de amargura está ligada ao ressentimento. A raiz de amargura é um fato, uma situação que aconteceu no passado e que está no coração da pessoa e que ela não se desvencilha. É uma prisão, tá? Humor. Humor tem várias coisas, né? Você fez uma pergunta, eu preciso de ajuda médica? Em muitos casos, sim. Por exemplo, nós temos, dentro da psiquiatria, algumas enfermidades. Uma delas é transtorno de humor, né? A bipolaridade, que as pessoas normalmente confundem com transtorno de humor, a gente costuma dizer que quando uma pessoa está muito bem num dia e no outro dia ela está muito mal, ou ela muda assim rapidamente de humor, a gente diz assim, essa pessoa é bipolar. Não tem nada a ver. A bipolaridade é uma outra enfermidade que ela se caracteriza por eventos de grande euforia seguidos de momentos de depressão. O transtorno de humor, não. O transtorno de humor é uma palavra, é capaz de tirar de uma situação muito agradável e fazer uma situação muito desagradável. E aí precisa de tratamento, inclusive existem os remédios que são estabilizadores de humor. Falta de vitamina D causa sintoma parecido com depressão, causa transtorno de humor. Falta de vitamina B12 vai causar as mesmas coisas. Então, a raiz de amargura, ela sempre será relacionada a um fato do passado que a pessoa não quer se libertar dela. Ok? Podemos prosseguir, professora Carla? Vamos prosseguir, então, para o segundo bloco? Então, vamos para o segundo bloco. No segundo bloco, eu quero falar a respeito de personagens bíblicos que sofreram com a raiz de amargura. Uma das coisas que eu acho linda na Bíblia é que, como diz aí o carioca, Jesus, Deus, não passa pano para ninguém. Aquilo que precisa ser falado é falado. Vou dar um exemplo. Um exemplo aí. Alguma vez você já parou para ler a genealogia de Jesus no livro de Mateus? A genealogia de Mateus e a genealogia em Lucas, elas são diferentes. Por quê? Porque Mateus traz a genealogia a partir de Maria, Lucas a partir de José. Mas lá no Evangelho de Mateus, ele fala de 5 mulheres que participam da genealogia de Jesus. Ele vai falar de Raabe, ele vai falar de Ruth. Mas uma coisa que é interessante é que quando chega em Betseba, o nome da Betseba não é citado. Lá diz assim, e gerou Salomão daquela que foi mulher de Urias. O nome da Betseba não é citado. Por quê? Porque a maneira pela qual Davi a tomou por esposa não era a maneira legal. Então, Deus não esconde o pecado e nem as falhas de ninguém. Então, primeiro personagem bíblico que sofreu com a raiz de amargura. O maior profeta da Bíblia, Elias. Elias, logo depois que ele tem a batalha lá no Monte Carmelo, a Bíblia diz que a Jezabel diz que vai matar ele. E ele vai embora, desesperado. A primeira coisa que ele faz, quando ele chega no deserto, é falar para o moço dele, me espera aqui. A raiz de amargura, ela começa a te deixar sozinho. Ele deixa o servo dele, vai mais para frente. Se deita debaixo de uma árvore de zimbro, Deus dá para ele um alimento, ele anda 40 dias e 40 noites,
E Deus vai falar com ele, pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? E ele diz, não, porque eu sou zeloso desde os tempos do meu pai, sempre trabalhei para o Senhor, mas o Senhor me deixou sozinho. E ele vai falar isso 2 vezes. Então, qual que é a raiz de amargura do coração de Elias? Quando Acabe começa a perseguir ele, e a Bíblia diz que foram 3 anos e meio de seca, foram 3 anos e meio dele fugindo, tem uma raiz de amargura no coração dele. Ele está ressentido porque Deus me deixou sozinho. Mesmo vendo os milagres, ele acha que ele está sozinho. E Deus vai falar com ele, Elias, tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos. A Bíblia diz que ele entrou em depressão. Ele pediu para morrer, porque ele estava com uma raiz de amargura no coração dele. Então, Elias é um que vai sofrer com a raiz de amargura, e essa raiz de amargura vai causar a depressão dele. Talvez o exemplo mais forte de raiz de amargura que a gente tenha na Bíblia acontece com Davi e com Mical. Davi é rejeitado pelo seu pai. Davi é filho de uma outra mulher, né? Ele é diferente dos irmãos. Os irmãos todos são muito altos, ele é de estatura mediana. Os irmãos é cabelo preto, ele é cabelo ruivo. Ele, no dia mais importante da sua vida, no dia mais importante da sua família, Samuel está lá para ungir alguém, eles não chamaram ele. Samuel pergunta, você tem mais algum filho, Jessé? Ele fica pensando, tem Davi. Davi está lá no meio das ovelhas. Aí Davi vence Golias. Davi é chamado pelo rei, fica amigo do rei, as mulheres vão cantar aquela canção. Saul vai começar a perseguir Davi. Davi foi rejeitado pela família, agora é rejeitado pelo rei, é rejeitado pelo sogro. Foge para o deserto. A mesma coisa acontece com Mical. Deus promete a filha mais... Saul promete a filha mais velha em casamento, mas dá para outro homem. Sobra Mical para Davi. Ele foi rejeitado. A Bíblia diz que Mical tem um sentimento por Davi. Saul começa a querer matar Davi. Mical agora tem que escolher entre o pai e entre o marido. Mical agora sabe, o dia que o meu marido for rei é porque o meu pai morreu. Saul vai com ela e diz, arma uma emboscada, chama Davi para mim. Ela tem que escolher entre Davi e entre o pai. Ela escolhe Davi, Davi foge. Davi passa 20 anos para se tornar rei. Saul, ela está esperando Davi, não vem notícia para Davi. Daqui a pouco chega outra notícia, olha, Davi casou com Abigail, e agora Saul pega ela e dá ela em casamento para um homem chamado Paltiel. Ela não queria casar com esse homem, mas a Bíblia diz que esse camarada foi um ótimo marido para ela. Aí, a Mical está lá na cidade dela, refez a vida com Paltiel, está feliz da vida, e aí, de repente, Davi, lá no palácio reinando, diz, manda buscar aquela por quem eu comprei por 200 prepúcios de filisteu. Olha só o que Davi faz. Davi não diz, olha, vai buscar a mulher que eu amo, vai buscar a minha primeira esposa. Ele diz o seguinte, vai buscar aquele objeto que eu comprei. A Bíblia diz que o marido dela vem chorando atrás de Joabe pedindo, entrega minha esposa, entrega minha esposa, entrega minha esposa. E ele diz, volta, senão eu vou te matar. E agora, a Mical voltou, mas ela está lá no palácio, como qualquer uma das concubinas de Davi. E aí chega um dia que Deus começa a fazer um grande avivamento na vida de Davi, e Davi resolve trazer a arca para Jerusalém. Quando ele está trazendo a arca por Jerusalém, que ele começa a dançar com grande alegria, a Bíblia diz que a Mical, vendo aquilo, o rejeitou em seu coração. E quando Davi chegou, ela falou assim, que papelão, hein, Davi? Dançando e mostrando a roupa de baixo. E sabe qual que é a última menção sobre Mical? Daqui a pouco eu te falo. Antes eu quero te fazer uma pergunta.
Mical rejeitada por Davi, Mical rejeitada por seu pai. Mical é buscada como um objeto por Davi. A pergunta que eu tenho para você é: Mical tinha ou não tinha o direito de ficar amargurada? O que você acha? Eu sei que a maioria de vocês deve estar pensando, ela tinha o direito, só que raiz de amargura não é direito, raiz de amargura é prisão. Raiz de amargura leva aquele que ama a rejeitar. E aí, sabe o que acontece? A Bíblia diz que a Mical, ela morre estéril. Ela não gerou filho. A raiz de amargura gera esterilidade na sua vida. Uma terceira pessoa que a gente pode falar a respeito de raiz de amargura é Absalão. Absalão tinha uma raiz de amargura com Davi. Davi não fez nada quando Aminon, seu meio-irmão, estuprou a sua irmã Tamar. A Bíblia diz que ele fica 2 anos calado, ele fica 2 anos indiferente, com uma raiz de amargura dentro do seu coração. A Bíblia diz que aí ele começa a sentar na frente da cidade, e a Bíblia diz que ele começa a roubar o coração dos outros. Olha aí como é que a Bíblia está se cumprindo. A raiz de amargura está contaminando os outros. Ele começa a falar assim: olha, é muito bom o que você tem aí, pena que o rei não vai te dar ouvidos. E lembra que eu falei agora há pouco que a raiz de amargura, quando ela contamina uma pessoa, quando alguém tem uma raiz de amargura, ela faz pior do que quem feriu ela? Qual que é a raiz de amargura de Absalão? É o fato de Davi não ter tomado uma posição quando houve o abuso sexual da sua irmã Tamar. Só que Aminon abusa sexualmente de Tamar no secreto. E a Bíblia diz que Absalão abusa sexualmente das concubinas de Davi para todo Israel ver. Para a gente terminar esse bloco, outra pessoa que carregou raiz de amargura, Aitofel. Quem é Aitofel? Aitofel é pai de Eliá. Quem é Eliá? Eliá é pai de Betseba. Aitofel é conselheiro de Davi e conselheiro de Absalão ao mesmo tempo. Joga nos 2 times. Por quê? Porque ele tem uma raiz de amargura contra Davi. Davi matou o genro dele, o marido de Betseba. Aitofel tem uma situação mal resolvida no passado, tem uma amargura dentro do seu coração. E aí o que acontece? A Bíblia diz que quando Absalão se insurge contra o rei Davi, Aitofel dá um ótimo conselho para ele. Só que Deus confunde Absalão para que ele não vá atrás de Davi. E aí a Bíblia diz que Uzai dá outro conselho. Aitofel, por causa da raiz de amargura, vai tirar a sua própria vida. A Bíblia diz que ele vai para sua casa e lá ele se enforca. Então nós temos aí personagens bíblicos que passaram para a raiz de amargura. Judas Iscariotes vai suicidar por causa de uma raiz de amargura, porque quando ele descobriu que Jesus iria morrer para o perdão dos pecados, ele ficou indignado, porque ele esperava que Jesus fizesse uma revolução armada e que ele fosse o primeiro-ministro da economia, né, de Israel. Então, a raiz de amargura também a gente vai ver aí na vida de personagens bíblicos. A Bíblia fala isso para a gente claramente. Ok, professor. Enquanto você falava sobre esses personagens, chegaram mais algumas perguntas. Eu vou fazer a leitura dessas perguntas todas. Se alguma delas você entender que já é para responder agora, fique à vontade. E se não, elas já ficam armazenadas aí para serem respondidas ao longo da explanação. Pode ser assim? Ok. Então, vamos lá. A Beatriz Maciel pergunta: a amargura pode vir como herança espiritual hereditária? A Patrícia Fonseca: raiz de amargura tem uma razão identificável? O Wanderson pergunta: a raiz de amargura nasce de uma ofensa que não existe? A Luana perguntou o seguinte, só um momento. Deixa eu
circular aqui. O que fazer quando você percebe que uma pessoa ao seu lado está com raiz de amargura, sem falar para ela que ela está assim, né? Sem revelar a pessoa que você percebeu? E o Flávio Silva também fez mais uma pergunta. Deixa eu localizar aqui, que é a seguinte: é possível que a raiz de amargura seja um projeto de Deus para que o indivíduo assolado se torne mais resistente? Então, chegaram essas perguntas, vamos deixar você à vontade, professor. Ok, então vamos lá. Primeira pergunta. A raiz de amargura, ela tem raiz hereditária? Não. A raiz de amargura é situação ou situações que aconteceram. A raiz de amargura não tem herança. Até porque a Bíblia diz, né, que quando você está em Cristo, que o pai não vai levar o pecado do filho, nem o filho vai levar o pecado do pai. Repete para mim, por favor, a pergunta da Paty, a segunda. Raiz de amargura tem uma razão identificável? Sempre vai ter. A pessoa que tem uma raiz de amargura, ela sabe o que é a raiz de amargura. Por exemplo, a raiz de amargura é porque a pessoa não foi criada pelos pais. Aqui no Norte é muito comum as pessoas, às vezes, engravidarem muito novas, crianças engravidam, e quem cria o filho é a avó, é uma tia. Então, a pessoa ela tem uma raiz de amargura porque ela é amargurada com a mãe, ela é amargurada com o pai. Ela sabe aonde está a raiz de amargura, ela sabe aonde está o ressentimento. A esposa foi traída pelo marido, o marido cometeu adultério, ou a esposa cometeu adultério, então ela sabe que a questão toda é que ela diz da boca para fora que ela perdoou, mas ela continua carregando aquele fardo. Qualquer coisa que acontece, ela volta naquela situação. O marido diz, poxa, hoje você salgou o arroz. Aí ela diz, mas em 1985 você me traiu. Hoje a minha camisa não está passada. Mas em 1985 você me traiu. Então, a pessoa está sempre voltando naquele ponto. Então, a raiz de amargura, ela é identificável pela pessoa e pode ser identificada por um discipulador ou por alguém que, ouvindo a situação, vai falar, seu problema está nesse ponto. Então, não é difícil identificar a raiz de amargura. A pergunta do Flávio, se Deus pode usar a raiz de amargura? Não. Por que não? Porque Deus não vai fazer você ficar ressentido. Olha só a palavra. Se alguém está em Cristo, nova criatura está vivendo uma novidade de vida. Deus pode usar situações. Deus pode usar situações, por exemplo, a pessoa ela está afastada. Deus pode fechar portas. Deus pode tirar empresa, Deus pode trazer dificuldade financeira, Deus pode permitir uma doença, sim, mas Deus não pode amaldiçoar, porque a essência de Deus, um dos atributos de Deus, é ele ser um abençoador. Entendeu? A própria palavra diz, da mesma boca não pode sair bênção e maldição, como de uma fonte não jorra água amarga ou água doce ao mesmo tempo. Então, Deus não vai usar a raiz de amargura, por quê? Porque o ressentimento está dentro da pessoa por uma situação que ela não se converteu ainda, que ela ainda não está vivendo em novidade de vida. Aí tem a quarta pergunta, eu acho que eu não respondi. A Luana pergunta, o que fazer quando percebemos uma pessoa ao nosso lado com raiz de amargura, sem falarmos para ela que ela está assim? Luana, para ser cristão não tem como ficar em cima do muro. A resposta é essa. Se você perceber que a pessoa tem uma raiz de amargura, você vai ter que ajudar ela a tratar isso. Aí existe a questão que o que machuca não é o que você diz, é como você diz. Então, você vai precisar mostrar a pessoa dentro da palavra de Deus.
A Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante como espada de dois gumes, capaz de trazer separação entre juntas e medulas, entre o que é do espírito e entre o que é da carne. Então, você enxergou uma pessoa com raiz de amargura, você vai precisar ajudar essa pessoa mostrando para ela, olha, você nunca vai sair dessa situação se você não resolver essa situação. Se você não trazer isso à tona, não trazer isso à luz. A gente tem um momento nos encontros com Deus, que nós fazemos aqui em Macapá, onde eu faço uma ministração específica só com mulheres a respeito de aborto. Apóstola Carmen, é impressionante como acontece libertação e como, por quê? Porque a pessoa, às vezes, ela faz um aborto muito jovem, mas ela não se liberta, ela não se desprende daquele momento, ela fica ressentindo isso. Aí entra aquela questão que alguém perguntou. E quando a própria pessoa não se perdoa? É por isso que Jesus é o sol da nossa justiça. Quando a gente capina, a gente pega o mato e a gente põe no sol. Para quê? O sol mata a raiz. Então, a gente expõe a raiz de amargura ao sol da nossa justiça, que é Cristo, e aí nós somos curados. Amém, professor. Nós temos a pergunta do Wanderson. A raiz de amargura nasce de uma ofensa que não existe? E temos a pergunta também... Estão chegando muitas perguntas. A gente para na do Wanderson, prossegue, tá bom? Eu vou até sugerir o seguinte, como o horário está avançando e a turma está muito participativa, nós mudarmos um pouco a estratégia. Depois da pergunta do Wanderson, se você pode dar prosseguimento a todos os seus blocos e a gente deixa as perguntas para o final. Pode ser? Aí eu vou dar uma enxugada, apóstola, para a gente poder responder todo mundo, tá? Tá bom. Então, a do Wanderson, então. Precisa que repita? Por favor. A raiz de amargura nasce de uma ofensa que não existe? Pode acontecer. Pode acontecer. É muito comum na igreja. Muito comum na igreja conosco, pastores. Às vezes você está preocupado com alguma coisa, tem uma família que está passando por algo terrível, você está preocupado. Às vezes alguém sofreu um acidente, e aí às vezes você desce do púlpito, ou você vai subir do púlpito, você passa no meio da igreja, e aí você nem enxerga uma pessoa. E essa pessoa diz, poxa, o pastor não me ama, o apóstolo não me ama, a apóstola não me ama, o irmão fulano de tal não me ama, e aí ele tem uma raiz de amargura por algo que nasceu dentro do coração dele, que não foi o pastor, não foi o irmão que fez. Por isso que Jesus diz, olha, se você tem alguma coisa contra seu irmão, vá resolver com ele. Por quê? Porque às vezes pode ser só um mal-entendido. Mas a pessoa carrega aquele mal-entendido. E o que é problema maior, sabe o que é? É que as pessoas falam com todo mundo, falam com a igreja inteira, com o bairro, mas não vai com a pessoa. E às vezes quando vai com a pessoa fala assim, não, mas não foi nada disso que eu quis dizer. Então a raiz de amargura, ela pode sim nascer de uma ofensa que não existiu, por parte de quem, entre aspas, ofendeu, mas o ofendido, ele entendeu algo errado. Ok? Ok. Então, vamos agora para o bloco 3, para o bloco 4, rapidamente, para a gente poder responder mais perguntas. As consequências da raiz de amargura. Primeiro, ela não faz mal somente a quem tem, mas ela contamina as pessoas ao seu redor, como eu dei o exemplo de Absalão. Absalão sentava na porta e perguntava, qual é a sua causa junto ao rei? Assim, assim, assim. E ele dizia, a causa é boa, mas o rei já está velho, não vai julgar a sua causa. E a segunda coisa, uma pessoa amargurada, ela costuma fazer pior do que a pessoa que a magoou fez. Então, a gente falou também do exemplo de Absalão, que o que Absalão fez? Ele pratica sexo com as concubinas de Davi diante de todo o povo, sendo que o seu irmão Aminon fez no privado. A outra coisa também outro exemplo que a gente pode pegar de raiz de amargura,
A gente pode pegar o próprio Elias. A Bíblia diz que Elias, depois que ele passa, que ele volta, Deus manda ele ungir Jeú, né? Deus manda ele ungir o rei da Síria, Deus manda ele ungir Eliseu. Ele só unge Eliseu, ele quer resolver o problema dele. Os outros dois ele não ungiu. Mas aí a Bíblia diz que o rei precisa dele, manda um capitão com 50 homens até lá. Ele chega e diz: homem de Deus, Elias disse: eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. Então a amargura dele matou 50. O rei manda mais 50, ele faz a mesma coisa, morreu 100. Aí vem o terceiro já chega de joelho: Elias, não me mata, Elias. E aí a Bíblia diz que o próprio Senhor vai falar para ele: Elias, vai com ele. Então a raiz de amargura faz a pessoa se tornar pior do que quem ofendeu ele. E aí o quarto bloco seria: como identificar e ajudar uma pessoa com raiz de amargura. Como é que eu sei se eu estou vivendo em raiz de amargura ou se uma pessoa está vivendo em raiz de amargura? Primeiro, a vida dessa pessoa não rompe. Essa pessoa não prospera. Prosperar em hebraico, tissalar, fazer dar certo. Então, uma pessoa que tudo que começa não dá certo, a vida dela não dá certo, ela está em raiz de amargura. Até porque a Bíblia diz que cada dia que a gente murmura, Deus acrescenta um ano de provação. Números capítulo 14, versículo 34. Para cada dia que vocês murmuraram no deserto, a saber, 40 dias, acrescentarei mais um ano em vossas peregrinações. Então, uma jornada que era para durar 2 anos, durou 40. Segunda forma da gente saber que uma pessoa está vivendo raiz de amargura. Pessoa que tem raiz de amargura é um murmurador constumaz. É uma pessoa que murmura, reclama e o tempo todo se diz vítima de todas as coisas. Uma pessoa que se vitimiza, está presa na raiz de amargura. Uma pessoa que murmura e reclama o tempo todo, está presa numa raiz de amargura. Terceiro, pessoas com raiz de amargura são resistentes à palavra de Deus. Pessoas com raiz de amargura não querem ouvir que tem raiz de amargura. Pessoas que têm raiz de amargura, a gente diz que é a pessoa que gosta de ficar lambendo a sua ferida. É aquela pessoa que tem prazer de ser vítima. É uma outra forma. E como eu venço a raiz de amargura? Ou como eu ajudo uma pessoa a vencer a raiz de amargura? A primeira coisa, precisa se converter. Precisa se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Precisa viver em novidade de vida. Segundo, para vencer raiz de amargura, precisa enfrentar o fantasma do passado. Precisa enfrentar aquela situação. O passado não vai mudar. Ah, se eu tivesse tomado tal decisão ou se eu não tivesse tomado tal decisão. Isso não vai mudar. Mas você precisa enfrentar que aquela situação não vai mudar e que você precisa começar a viver o novo hoje. Imagine uma pessoa que vive raiz de amargura porque cometeu um acidente e nesse acidente morreu uma pessoa. Você vai trazer a pessoa de volta? Não. Então, você precisa enfrentar. E esse enfrentamento gera a terceira forma de você vencer uma raiz de amargura, que é perdoando ou pedindo perdão. Perdão, perda grande. Eu preciso perder a raiz de amargura. Eu preciso perder o ressentimento. Eu preciso viver o novo de Deus. E assim a gente termina e vamos para as perguntas. Ok, que aula maravilhosa, hein? Muito aprendizado. Eu acho que depois a gente pode ter uma Masterclass 2 com esse assunto. Muitas perguntas chegaram aqui. Eu vou pedir para nós ficarmos mais dinâmicos que essas pessoas mesmo abram o microfone e façam a pergunta, tá?
Se não abrirem, eu faço por vocês. Mas nós temos a pergunta da Jonara, do Moisés, do Flávio, da Patrícia e da Elioneide, tá bom? Eu vou precisar fechar aqui o bloco de perguntas, tá bom, gente? Porque não tem como colocarmos mais perguntas para hoje, além dessas. A Márcia Cristina também levantou a mão aqui e... Deixa eu ver mais quem. Além da Márcia. Leoneide, Márcia. Bom, são os nomes que eu estou vendo aqui. Então, essas pessoas podem abrir o microfone uma de cada vez e direcionar a pergunta ao professor. Oi, professor, boa noite. Eu gostaria de saber como tratar essa raiz de amargura em crianças, né, que já têm essa amargura de um abandono do pai ou da mãe, que se torna bem mais difícil de tratar isso para que elas não venham, né, se prejudicar no futuro. De que forma poderíamos agir com as crianças? Boa pergunta. Sabe o que te leva a ser uma pessoa plena em qualquer coisa que você for fazer? Você conhecer a sua identidade. Então, se a criança não foi criada pelos pais, tem uma raiz de amargura, ela só vai ser curada se ela entender quem ela é em Cristo Jesus. Olha, você foi abandonada pelo seu pai, mas em Jeremias ele falou que ele te ama com amor eterno. O seu pai da terra te abandonou. O seu pai espiritual jamais vai te abandonar. A sua mãe te abandonou, mas a Bíblia diz em Isaías que ainda que a sua mãe se esquecesse de você, Deus não esqueceria. Então, você é amado pelo Criador do universo. E aí, como igreja, nós vamos dar o amor de irmãos em Cristo a essa criança que ela não teve. Mas quando quando a criança chega na igreja e começa a receber o amor da igreja, ela vai sendo curada, porque é muito mais fácil curar a criança do que curar o adulto. Boa noite. Eu queria saber como que eu me liberto de uma raiz de amargura que eu tenho certeza que meu filho carrega, mas que não quer se libertar. Repete, por favor. Como eu faço para me libertar de uma raiz de amargura que eu tenho certeza que é o meu filho que carrega, mas que ele não quer se libertar? Mas eu também ainda fico presa, entendeu? Eu quero saber como eu faço para me libertar. Então tem uma raiz de amargura dentro de você. Tem alguma coisa que o seu filho fez com você relativa à raiz de amargura dele e que você está carregando. Porque não tem como você carregar a raiz de amargura do seu filho. Você pode sofrer por ver ele sofrendo, mas você em Cristo Jesus sabe que a solução está nas nossas pinas espirituais, né? Leia o Salmo de número 112 depois, e você vai ver que Deus deixa claro lá que ao justo nasce luz nas trevas. Ele não teme más notícias, porque o seu coração está bem firmado no Senhor. Deus é um Deus de descendência, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então, eu oro pelos meus filhos e entrego na mão dele, porque ele diz, a posteridade do justo não será esquecida. Agora, se você sofre por causa da raiz de amargura que o seu filho está carregando, dentro de você alguma coisa também te machucou. Que pode ser relativo a ele, pode ser relativo ao pai dele, uma situação que você viveu e que você continua ressentida lá atrás. E aí você precisa expor isso diante de Jesus para que essa raiz de amargura seque dentro de você. Você mesmo tem que fazer essa reflexão, mas você não é a raiz de amargura do seu filho que te deixa amargurado. Talvez alguma coisa que ele fez, talvez o pai dele fez alguma coisa com ele que magoou ele, você tem mágoa do pai, ou talvez o seu filho te falou algo que criou uma mágoa dentro de você, mas a raiz de amargura
ela está dentro de você. Você não consegue sofrer por causa dele. É mais ou menos como se eu estivesse sofrendo por uma ferida que está, por exemplo, no braço do meu filho. Eu não vou sentir a dor dele. Eu posso sentir pena, eu posso sentir compaixão, mas a dor da ferida eu não tenho como sentir, porque está nele. Ok, respondido, Márcia. Amém? Então, nós temos ainda a pergunta do Moisés, do Flávio, da Patrícia e da Elioneide. Bom, já que eles não estão perguntando, eu vou lançar aqui a pergunta. Pode, Patrícia, pode. Tem pessoas que parecem que se acostumam tanto que gostam da raiz de amargura, falam com certo prazer, que vivem um luto há 15 anos. Como que a gente substitui esse prazer da raiz de amargura? Ou pode ajudar nessa substituição? Então, Paty, o que acontece? Quando uma pessoa está vivendo, por exemplo, nesse caso que você citou, do luto, né? Está em muitos anos vivendo o luto. O luto, ele é um processo natural de cura, onde durante um período médio de 2 anos, você vai passar pelas 5 fases do luto, para que o seu coração consiga digerir aquilo que dentro de nós não existe, né? Deus não deixou dentro do DNA humano nenhuma relação com a morte. O homem não foi feito para morrer, por isso que a gente não entende a morte. A pessoa morre com 120 anos, a gente acha que foi jovem. A pessoa está com a doença terminal, sofrendo muito, morre e a gente sofre, quando na realidade para ela foi um descanso. Mas, normalmente, uma pessoa que se apega a um luto, na realidade, a raiz de amargura dela tem um outro fato. E ela se apega naquilo que, aparentemente, é mais fácil dela explicar como luto. É aquilo que eu estava falando a respeito das pessoas gostarem de lamber as suas feridas. Normalmente, uma pessoa que carrega a raiz de amargura, ela é uma pessoa altamente carente. Era aquela pessoa que o tempo todo ela tem alguma coisa. O tempo todo ela reclama de uma doença. O tempo todo ela reclama que ela está passando por dificuldade financeira. O tempo todo ela reclama que ela não é amada. E quando ela se aproxima de pessoas, ela costuma ser um ladrão de energia. A pessoa suga você, você se sente sugado, né? Então, é necessário que se descubra verdadeiramente qual é a fonte da raiz de amargura. Qualquer luto que se estenda por mais de 2 anos e meio precisa de uma ajuda psicológica para ser resolvida. Por quê? Provavelmente, Patrícia, uma pessoa que carrega raiz de amargura depois de muitos anos é porque existe algo que ela fez contra a pessoa que morreu ou a pessoa que morreu fez contra ela e que não foi resolvida. E agora a pessoa morreu, não tem mais como resolver com ela. Então, tem que ser resolvido através de uma ajuda psicológica ou através de uma ajuda pastoral em oração, em colocar, vamos dizer, em pratos limpos, né? Imagine o seguinte, imagine uma pessoa numa discussão acalorada, virar para alguém e falar assim, eu quero que tu morra. Aí imagina que essa pessoa, naqueles dias, sofre um acidente e morre. A pessoa vai carregar essa culpa, a menos que ela vá diante do Senhor, né, e procure ajuda para ela ser culpada, para ela ser perdoada. Porque, na realidade, não foi o que ela falou que causou aquilo, mas as pessoas acabam entendendo dessa forma. Ok, obrigada. Temos a pergunta aqui da Elioneide, ela colocou por escrito, quando tratar essa raiz de amargura,
quando nós mesmos nos cobramos, assim que ela colocou. Pois é, aí é aquela questão da gente querer se colocar no lugar de Deus, né, Helena? É interessante que a Bíblia diz que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar de todos os pecados. Mas tem gente que se acha acima do sangue de Jesus. Não se perdoa. E é interessante, apóstola Carmen, que existem 3 pecados que não têm perdão. Né? Jesus classifica um dos pecados como não tendo perdão nem nesse século, nem no vindouro. Quando ele diz, olha, se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você vê um milagre feito em nome de Jesus e a pessoa diz, não, quem está fazendo isso é Beelzebul. Esse é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Segundo pecado na Bíblia que não tem perdão, o não perdoar. Porque a Bíblia é muito clara, ela diz, se alguém não perdoar o seu irmão, tampouco será perdoado por Deus. Então, quem diz assim, eu morro, mas não perdoo, vai morrer 2 vezes. Vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente também. Né? Então, a gente não pode carregar a falta de perdão. E o terceiro pecado na Bíblia que não tem perdão é a apostasia. O que significa apostatar da fé? Significa você deixar completamente a fé. E aí, lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 4, a Bíblia diz assim, é impossível aqueles que um dia experimentaram a alegria da salvação, viveram os dons do Espírito Santo, viram os milagres, sabem que existe vida eterna e morte eterna, e mesmo assim resolveram voltar ao caminho antigo, é impossível que novamente sejam iluminados para a salvação. Ou seja, às vezes as pessoas têm aquela coisa, vive um tempo na igreja, vai lá no mundo, aí volta para a igreja, aí volta para o mundo, vai chegar um momento que ela não vai conseguir voltar mais de novo para dentro da igreja e ela vai se perder eternamente. Ok. Temos ainda a pergunta do Flávio e do Moisés, para nós terminarmos. Apóstolo, nós sabemos que nós temos um sistema de defesa que é inconsciente. E quando esse sistema de defesa esconde a raiz da amargura, o que a gente deve fazer para cavucar, para encontrar essa raiz de amargura? Como a gente encontrar essa raiz de amargura para poder tratá-la? Boa pergunta, né? O que fazer quando inconscientemente eu quero fugir dessa raiz de amargura, né? Na realidade é o seguinte, aí entram as disciplinas cristãs. Quando você ora, jejua e lê a palavra, tudo que tem na sua vida vai vir à luz. E você vai conseguir sair disso. Quando o homem foi criado da seguinte maneira. Deus faz o homem do barro, é uma matéria inerte, não tem vida. A Bíblia diz que Deus sopra o ruach Elohim, sopro de Deus, e o homem se torna alma vivente. Então, o homem foi criado espírito, alma e corpo. Deus fala com o espírito, a alma comunica ao corpo. Então, não tem pecado. Quando o pecado surgiu, mudou. O homem agora passa a ser carne, alma e espírito. A alma, que é o nosso eu, que é aquilo que nós precisamos salvar, o corpo é matéria, vai voltar ao pó. O espírito é o que nos dá vida, é de Deus, vai voltar para Deus. O homem sendo bom ou o homem sendo mal, o espírito sempre volta para Deus. O que vai ser salvo ou o que vai ser perdido? A alma, que é o nosso verdadeiro eu. A alma ela conduz o corpo ou conduz o espírito. A alma administra a nossa vida.
Se eu alimento a minha alma com as coisas de Deus, eu vou ficar pendente para o lado do espírito, e espiritualmente eu vou ouvir falar a Deus. Se eu alimentar a minha carne, se a alma alimentar a carne vai mandar na alma. Então, na realidade, essa sua pergunta, ela é importante, porque se eu buscar a presença de Deus, Deus vai trazer à luz aquilo que está oculto nas trevas. Agora, se eu estiver na carne, vai ficar oculto lá, entendeu? Porque a minha alma, ela vai fazer aquilo que a carne deseja que seja feito. É por isso que lá, outra pessoa que sofreu de raiz de amargura, na Bíblia, que foi Caim, Caim mata Abel por causa de uma raiz de amargura, que ele ficou chateado com Deus, porque Deus não aceitou a oferta dele, mas Deus lá, em Gênesis capítulo 4, versículo 7, talvez fale a declaração mais importante da nossa vida no que diz respeito à salvação. O seu desejo será contra ti, cumpre a você dominar sobre ele. Quem vive da maneira que quer não é livre, é escravo do seu desejo. Quem é servo é livre, porque não faz o que quer, mas faz aquilo que o seu mestre ordenou que seja feito. Amém, amém. Uma pena que o nosso horário vai avançando, não é? Eu vou fazer aqui, vou ler a pergunta do Moisés, e vou tentar juntar com a pergunta deles outras duas perguntas que tem aqui, para que possamos ter a última resposta da noite, tá bom? Existem pessoas que sofrem traumas na infância e, após isso, desenvolvem comportamentos danosos. Podemos dizer que isso seria a raiz de amargura? Mesmo que a pessoa não se lembre do motivo que a levou a ser assim? E tem mais uma pergunta aqui da Ana Souza, que ela coloca se a raiz da amargura pode nascer de uma falha que cometemos e achamos que somos vítima. Última pergunta, sim. A pessoa comete algo e se vitimiza, pode nascer essa raiz de amargura, ela achando que o mundo é culpado de todos os problemas dela, pode acontecer. Com relação aos traumas, é interessante a pergunta dela, por quê? Porque, normalmente, o trauma, eu posso me lembrar dele, eu posso não me lembrar dele. A raiz de amargura é uma situação que eu me lembro. A raiz de amargura é algo que você se lembra que aconteceu. Mas, para falar um pouco de trauma, vamos falar em termos de psicologia. Existem dois tipos de traumas, né? Trauma emocional. Trauma emocional são as boas coisas que deveriam acontecer na vida de uma criança ou de uma pessoa e não acontece. Por exemplo, a criança, ela deveria ser criada pelos pais, mas a mãe não pôde criar, deu para a avó criar. Trauma emocional. Chegou a época da criança ir para a escola, os pais não têm dinheiro para comprar material ou para comprar uniforme. A criança passa por chacota, trauma emocional. Coisas boas que deveriam acontecer e não aconteceram. Traumas psicológicos, ao contrário, coisas que não deveriam acontecer e aconteceram. Então, por exemplo, se a mãe é viva e deu para a avó criar, é trauma emocional. Se os pais morreram quando a criança era pequena, é trauma psicológico. Né? Uma pessoa que é abusada sexualmente, trauma psicológico, não deveria acontecer e aconteceu. Então, a psicologia divide o trauma em duas áreas, emocional e psicológico. Qual que é o problema do trauma? Quando Deus criou o ser humano, imagine que ele criou o nosso cérebro como se fosse um escritório. Quando você vê uma imagem, essa imagem é gravada na sua mente uma única vez. Então, por exemplo, um dia alguém disse para você, sinal vermelho, pare. Você só viu o sinal vermelho uma vez. Toda vez que você vê o sinal vermelho agora, o cérebro busca aquela imagem. Você não está vendo aquela imagem, o cérebro buscou aquela imagem. Ou a imagem do sinal vermelho. A imagem diz, sinal vermelho, pare.
Você já reparou quem dirige, quando o carro da sua frente avança o sinal, você começa a avançar também? Inconscientemente. Por quê? Porque a primeira informação do cérebro é, sinal está vermelho, pare. A segunda informação, quando o carro da sua frente andar, você anda também. Tá? E aí, o que acontece? Os traumas, cada vez que a gente vê algo novo, o cérebro vai numa gavetinha, imagine que tem como se tivesse um arquivista, esse arquivista pega a imagem e coloca numa gaveta. Todas as vezes que você vê aquela imagem, ele traz de volta. É por isso que acontece aquele fenômeno chamado déjà vu, algo que você acha que viveu porque é parecido com outra coisa que você já viveu. Quando nós temos um trauma, o trauma, apóstola Carmen, o cérebro não sabe onde arquivar ele. É como se ele ficasse jogado. Todas as vezes que você tiver uma situação de estresse, uma situação de medo, uma situação de pânico, a primeira coisa que vem é o trauma. E nem sempre as consequências do trauma vão ser ligados àquilo que aconteceu. Por exemplo, normalmente, meninas ou meninos que são abusados sexualmente, às vezes eles vão se tornar praticantes de sexo, não porque gostam, mas como uma forma de se punir, porque acham que foram culpados por aquele trauma. E o trauma, ele só tem uma maneira de ser curado. O trauma só é curado quando você fala, porque a alma só é curada quando você coloca para fora. A cura da alma é tipo quando você come uma comida que estava estragada. Você só vai ser curado se você vomitar ou se te der uma diarreia. Enquanto estiver dentro de você, vai fazer mal. A mesma coisa acontece com o trauma. Enquanto você não falar do trauma, você não vai ser curado. E aí, você pode perguntar assim, mas apóstolo, e quando eu não me lembro do trauma? Aí o psicólogo vai ajudar, porque o psicólogo possui ferramentas capazes de acessar, de te ajudar a acessar áreas que você não se lembra para que você seja curado. Amém, amém. Muitos comentários aqui, que a aula está maravilhosa, incrível. Pessoas desejando que a gente faça série sobre essa ministração. Fica aí a sugestão, não é? Nosso professor Marcelo, para a gente levar essa sugestão aí para os próximos encontros. Mas, então, nós precisamos terminar, é uma pena, né? E nós vamos terminar da seguinte forma, passando para o professor Luiz Antônio fazer as considerações finais. Eu vou colocar uma última pergunta que ficou aqui, talvez como uma base para as suas considerações finais, professor, que é da sua irmã, da Patrícia, como nós podemos nos blindar dessas esponjas, ela botou entre aspas, sugadoras de energia, ou seja, pessoas, né, contato com pessoas que têm raiz de amargura, como nós podemos nos blindar, porque nós não podemos evitar essas pessoas, mas podemos evitar que elas nos contaminem. E logo após as suas considerações finais, nós vamos convidar o professor Roland para fazer a oração final, a oração de encerramento. Ok. Então, como é que a gente pode se blindar? Primeiro, tendo a plena consciência, a identidade de quem nós somos em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, eu tenho que ter essa consciência. Né? A segunda coisa é identificando quem quer ajuda. Porque quem não quer ajuda, não tem como a gente ajudar. Então, às vezes, a gente quer ajudar, mas a pessoa não quer ajuda, não tem como a gente ajudar. O apóstolo Paulo, ele comenta, né, ele diz que tem uma classe de pessoas que a gente não deve sentar para comer, que a gente não deve ter relacionamento com eles.
A palavra de Deus é muito clara quando ela diz, olha, não existe nenhum tipo de consenso, nenhum tipo de comunhão entre luz e trevas. Então, não se coloque em julgo desigual. E aí a gente precisa entender que nós estamos no mundo, mas que nós não somos do mundo. A gente convive com pessoas do mundo. Mas quando essas pessoas do mundo, elas não querem compromisso com Jesus, e o que elas fazem começam a nos adoecer, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se afastar desse tipo de pessoa, né? A gente não pode conviver com esse tipo de pessoa que nos faz adoecer, porque olha o que a Bíblia está dizendo, a gente tem que ir pela própria palavra que foi lida, que ninguém se prive da graça de Deus, em que, brotando em seu coração uma raiz de amargura, venha por meio dela contaminar a muitos. Então, Deus está falando, tome cuidado para que não haja raiz de amargura dentro do seu coração. Se houver raiz de amargura, vai fazer mal para você e você vai contaminar a muitas pessoas. A gente tem que pegar esse versículo para saber o seguinte, se alguém tem raiz de amargura e não quer saber de cura, eu tenho que ficar longe para mim não me contaminar, né? No tempo da pandemia, a gente usava máscara. Quando você estiver perto de uma pessoa de raiz de amargura, você usa uma máscara espiritual orando em línguas para não ser contaminado. Amém, amém. Nós passamos, então, para a oração final, aqui agradecendo ao nosso querido professor Luiz Antônio, a presença de cada estudante, pessoas que a gente conhece pessoalmente, de tantas igrejas queridas, tantas ovelhas queridas. Então, nós queremos deixar um grande abraço, lembrando de pedir ao nosso querido professor Roland, meu esposo, né, como vocês sabem, que não esqueça de orar, então, sobre blindando o nosso coração em relação à raiz da amargura, mas também pela família do nosso querido aluno Pedro Santos, né, família lá do Rio Grande do Sul, e também por toda a população do Rio Grande do Sul. Que maravilha! Que noite extraordinária! Olha, eu estou aqui ainda impactado com tudo que eu ouvi e o meu coração se enche de alegria, porque é gostoso ouvir o apóstolo Antônio ministrar, ensinar com tamanha propriedade, né, meu amor? Que coisa fantástica, né? E a Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 5, na passagem das bem-aventuranças, que o próprio Jesus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se você tem um levantamento sobre a questão do sal, o sal ele serve para ter equilíbrio ao nosso corpo, a pressão arterial, a pressão sanguínea, e eu estou falando a nível de corpo. Agora, quando se fala a nível de cura, o sal também servia como alimento, para conservar alimento e também como moeda. Então, eu quero orar sim, eu quero orar agradecendo por essa aula tão preciosa. Apóstolo Luiz Antônio, eu fiquei aqui quietinho, só anotando aqui no meu coração, anotando no meu caderno, porque é muito gostoso ouvir você ministrar, tá bom? Vamos orar então, para nós chegarmos ao final dessa masterclass, em nome de Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te bendizemos e te exaltamos na beleza da tua grandeza e da tua... por essa noite tão preciosa, que nós fomos dados a respeito da raiz da cura. Nós entendemos, Senhor, que nós fomos curados para curar também. Eu quero orar nesse momento, Senhor, pela família, Senhor, tantos, e por toda a igreja, por toda a região do Rio Grande do Sul, nesse momento tão difícil que nós passamos, por esse tempo tão difícil, Senhor. Nós oramos agora pelo Rio Grande do Sul, oramos por cada aluno, por cada aluna que assistiu à aula de hoje. Pai, que a tua palavra possa produzir os frutos pela qual ela foi ministrada no nome de Jesus. Muito obrigado pelo Instituto EIA, obrigado, Senhor, pelos idealizadores desse projeto tão fantástico, por esse instituto tão glorioso, tão abençoador,
que só tende a crescer com o longo do tempo, Pai. Muito obrigado por tudo, muito obrigado, ó Deus, por cada família aqui, em nome de Jesus. Amém, 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 e graças a Deus. Amém. Glória a Amém. Deus. Graças a Deus.